Opa, como vai? Tudo certo? Bom, nessa aula então a gente vai começar a dar corpo aí a esse método para tratar a alternativa errada, tá? Bom, a primeira coisa que eu preciso, tá? Eu tenho aqui o contador de perguntas respondidas. Você deve se lembrar que eu tenho aqui, ó, contador de perguntas respondidas, que basicamente eu utilizo aqui, ó, né? Nas minhas verificações, eu sempre faço um incremento desse contador para dizer, né, que, poxa, mais uma pergunta foi respondida. Então, cada vez que eu passo pelo fluxo, eu preciso incrementar para dizer que mais uma pergunta foi respondida, porque eu vou precisar dessa informação lá no fluxo, né, quando eu vou ali tratar as alternativas corretas. Então, eu preciso saber qual que é a pergunta número 1, 2, 3, 4, 5, até a pergunta 16, que é a pergunta de 1 milhão. Então, eu preciso ir contando as perguntas que foram respondidas, né. Então, o que eu vou fazer? Eu vou setar aqui, ó, que esse contador de perguntas respondidas, vou colocar ele como -1. Porque, afinal de contas, nesse caso aqui, para tratar a alternativa errada, eu vou finalizar o jogo. Então, para mim, vou colocar aqui como -1. Setando uma flag, é como se essa flag fosse uma flag de encerramento para o jogo, para esse contador, né? O jogo acabou, então para mim não faz sentido mais esse contador. Então eu vou meio que anular ele, né? Vou colocar aqui como -1. Aí eu preciso, quando o usuário clicar no botão que é uma alternativa errada, aliás, independente se for certa ou errada, né? Eu preciso que o Silvio Santos fale, né? Olha aí, está certo disso? Né? Então tem que chamar esse áudio. Então vou colocar aqui o nosso change voice passando esse áudio. Vou colocar aqui como src main resources songs está certo disso voice.mp3, tá? Que é o som que o Silvio Santos fala, né? Que é o áudio lá que ele fala. E aí, está certo disso, né? Vai perguntar se o usuário realmente está certo dessa opção de resposta que ele colocou. Bom, aí eu preciso aqui de um dialog, né? Para mim dizer, olha, sim ou não, né? Estou certo disso ou não. Então eu vou colocar aqui, ó, um JOptionPane do swing, chamando aqui, ó, o método show confirm dialog, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, o parent component, vou colocar null, que eu vou usar o padrão mesmo da API para esse dialog. E eu vou colocar aqui, ó, a informação do dialog. Então você está, vou colocar assim, ó, está certo disso? Vou colocar você, né? Fica mais completo. Você está certo disso? Eu vou colocar aqui também um título, né? Chamado aqui de atenção, título para janela. E aí, ó, vou colocar aqui o JOptionPane.yes no option, tá? Porque basicamente eu quero que apareça sim ou não como opção. Ele vai me responder se ele está certo ou não da opção de resposta, né, que ele selecionou. Bom, eu preciso salvar isso aqui numa variável que eu vou chamar de confirma, tá? É uma variável, tá, do tipo int, porque esse método showConfirmDialog, então vou até clicar nele aqui, ó, ele retorna um int para mim, com um valor concernente aí à resposta do usuário. Então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma verificação, ó. Se o confirma, ou seja, se a resposta do usuário que eu armazenei aqui, né, se é sim ou não, for igual ao JOptionPane .yes option, ou seja, se a opção de resposta for igual a yes, e esse yes option, tá, vou entrar nele aqui, ó, é 0. Tá? Então, assim, se o usuário digitar, clicar em sim, né, que ele está certo da resposta, ele vai me retornar 0. Caso contrário, se ele clicar em não, ele vai me retornar o 1, né? Só que em vez de eu colocar hardcode aqui, né,
colocar aqui igual a 0, por exemplo, né? Poderia fazer isso, também funciona, tá? Uma forma mais elegante de se fazer, aliás, colocar assim, né? Uma forma mais elegante é a gente utilizar o próprio yes option, que já armazena o 0 aqui, tá? Então, se a opção de resposta do usuário, né, do jogador, for sim, opa, estou certo disso. Então, eu vou ter algumas ações aqui, tá? Então, eu vou ter que aqui, ó, atualizar pontuação do jogador. No caso aqui, ele errou, né? Então, tem que atualizar a pontuação dele. Eu vou aqui chamar o change voice, passando, então, uma outra pergunta do Silvio Santos, que vai ser essa daqui, ó. Qual é a resposta certa voice.mp3? Tá? Então, ele vai perguntar, né? Você está certo disso? Aí se eu clicar aqui em sim, yes, então ele vai atualizar a pontuação do jogador, então tem um método que vai fazer isso, que a gente vai implementar, e ele vai perguntar qual é a resposta certa, né? Então qual é a resposta correta? Então esse som aqui, essa voz, esse MP3 vai ser reproduzido. Eu vou precisar então agora de uma pausa na thread, tá? Que a gente vai implementar. E vou precisar aqui, ó, da transição, tá? O efeito de transição. Então, a gente passou esse botão da alternativa correta, então a gente vai precisar agora utilizar esse botão para essa transição. Então vamos por partes, tá? Eu vou criar um método que vai atualizar a pontuação do jogador. Vou criar aqui, ó, private void atualizar pontuação erro. Ou seja, ele vai atualizar para mim, nesse caso aqui, do tratamento da alternativa errada. Então esse método ele vai ser utilizado aqui. Eu vou implementar um outro método. Esse método aqui é um método intermediário, auxiliar. Esse outro método vai se chamar atualizar pontuação jogador, que é um método que vai ser utilizado para outros casos, tá? Vou colocar aqui como void, tá? Ele não vai retornar nada, só vai fazer um processamento. E aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou passar a pontuação para ser atualizado, tá? Bom, aqui no método de atualizar, né, pontuação erro, então eu vou chamar aqui o nosso atualizar pontuação do jogador, passando a pontuação do erro. Eu não tenho essa pontuação, tá? Então eu vou ter que colocar aqui, ó, como um atributo da classe. Vou colocar aqui, ó, private int pontuação erro, tá? E aqui eu vou ter essa pontuação erro. Eu vou atualizar, né, então esse valor, né, aqui da pontuação erro conforme ali o valor da label da pontuação erro daquela pergunta, tá? Então no momento eu não vou ter esse valor, tá? Ele vai começar com 0 aqui, mesmo que eu não deixe isso explícito, tá? Quando a gente utiliza aqui o int de forma primitiva, por default é 0, tá? Ele é inicializado com 0, né? Então realmente eu não tenho outro valor para ele, mas depois a gente vai ter esses valores, tá? Mas aqui eu vou passar essa pontuação para ser atualizada, né? Então como é que eu faço agora para atualizar a pontuação do jogador, né? Então eu vou precisar aqui de obter o nosso jogador, né? Como que eu faço isso? Eu tenho um método aqui, ó, chamado get jogador, né, que ele obtém para mim um jogador. Então eu posso salvar numa variável do tipo jogador, ó, jogador é igual a get jogador. Esse get jogador, se eu entrar nele, ó, ele me retorna, a gente já passou por essa aula, ele me retorna então o jogador corrente, e agora então eu posso setar aqui no jogador a pontuação dele, ó, set pontuação passando
a pontuação que eu recebi por parâmetro. Aí fica fácil, né? Só chamar o nosso jogador service ponto atualizar passando o jogador. Então você viu como é que a orientação a objetos é bacana, né? Fica tudo muito simples aí, fácil a gente fazer, né? Bom, feito isso, agora a gente tem que chamar aqui, ó, o atualizar pontuação erro. Tá? Então esse método aqui a gente só vai utilizar aqui na tratativa da alternativa errada, tá? Para essa aula não ficar muito grande, a gente vai dar continuidade então na próxima aula.